Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui gravando esse vídeo, né? A nossa live. Nós não estamos podendo nos reunir, então nós vamos, em breve nós vamos estar aqui juntos na nossa congregação e nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero falar hoje um tema bem interessante que nos últimos dias tem provado muitas pessoas, né? Antes de começar, eu gostaria de orar e falar com Deus para que Ele tome a direção desse culto, para que Ele tome a direção desse vídeo, dessa live, né? E venha tocar no seu coração. Eu gostaria que você, nesse momento, independente da sua religião, do seu modo de acreditar, gostaria que você abaixasse sua cabeça e vamos falar com o Pai. Papai amado, em nome do Senhor Jesus, nós iniciamos essa live, Pai, em Teu nome, Senhor. E eu sou somente um instrumento em Tuas mãos, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece, Pai, os nossos pensamentos, o Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui, os que estão assistindo, Senhor Deus, este vídeo. Eu peço que o Senhor venha tocar no coração dessas pessoas. O Santo, Senhor, o Senhor venha, Senhor, revelar a Tua palavra, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor traga a paz, Senhor Deus, para essa pessoa, para o lar dessa pessoa, Pai, a cura, Senhor Deus, que o Senhor venha repelir, Senhor Deus, os espíritos, Senhor, imundos, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, tocar, Senhor, em cada coração e nos revelar a Tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Papai amado. Amém. Amém? Bom, gente, hoje eu gostaria de falar de confiança, e ultimamente eu tenho visto, né, muitas notícias sobre o que nós estamos passando, e eu tenho visto algumas pessoas que infelizmente se diz povo de Deus, né, que crê em Deus, mas tem manifestado mais o problema do que a confiança em Deus. E nós fomos eleitos para representarmos o reino de Deus aqui na terra. Você tem que saber que tribulação vai acontecer na nossa vida. Os que confiam em Deus vão passar por tribulação e os que vão passar por tribulação. A diferença é que os filhos de Deus durante a tribulação vão brilhar como a luz do Senhor Jesus Cristo. Lembra aquela passagem que está lá em Mateus que diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu comparo ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, eu também comparo ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E sobre as duas casas nós vemos que correram os rios, que sopraram os ventos, mas aquele que estava edificado sobre a rocha, esse permaneceu de pé. Mas o que me chama atenção é que duas casas correram os rios e sopraram o vento. Ou seja, o que o povo do mundo que não está sujeito à vontade de Deus vai passar, o povo de Deus também vai passar. Mas tudo isso que acontece também com o povo de Deus vem para provar a nossa confiança. O que é confiança? Eu estava pensando, eu lembrei do meu casamento. Quando eu casei, né, no altar, eu fiz promessa baseada na confiança que eu tinha na minha esposa. Eu disse que eu ia passar com ela junto na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, né? Na alegria, na tristeza, momentos de tribulações, eu estaria junto com ela. Por quê? Porque eu decidi confiar nela, independente da circunstância, porque eu fiz uma aliança com ela. E nós, o povo de Deus, nós que somos os eleitos, a noiva de Cristo, como somos intitulados na Bíblia, que o Senhor nos ama e que o seu sangue, né, Ele investiu em nós, Ele confiou em Deus, Ele abriu mão da sua vontade e foi morto na cruz, entregou, né, Ele se entregou e morreu por nós. Ele confiou em nós. Então, é dessa maneira que é a confiança, é dessa maneira, né? Confiança abrange muito mais do que nós pensamos. Envolve relacionamento, envolve a aliança, e a aliança com Deus. A Bíblia, gente,
A Bíblia está repleta de promessas a nosso respeito. Segundo a Sociedade Bíblica, diz que a Bíblia existe em torno de 7.000 promessas. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, ainda que nós somos infiéis, Ele permanece fiel na sua palavra. Então a confiança, ela é testada por momentos que nós vamos passando de tribulação na nossa vida, para que possamos saber realmente se nós confiamos em Deus ou não. E é engraçado que durante as provações, durante as situações que acontecem na nossa vida, o que acontece, gente? Há momentos que nós estamos sendo provados e às vezes nós estamos até, como eu posso falar, estamos até fracos, fragilizados, aí onde o inimigo às vezes vai soprar na sua cabeça. Isso já aconteceu comigo, sabe? Eu perdi algumas coisas pela confiança no Senhor, e depois que você abre da confiança no Senhor, você vai saber realmente se você confia nele. E nós vamos passar por situações, e quando você estiver passando por essas situações, o inimigo vai vir e se aproveitar do momento mais frágil dessa prova, e vai soprar algo no seu ouvido, vai dizer para você: olha, isso, você poderia estar assim, você poderia ter isso, você poderia ser isso, mas você não é por causa da confiança. É igual o salmista faz aquela declaração, eu olho para os ímpios, o ímpio ele planta e colhe bem, os seus filhos são saudáveis, e a sua família faz festas direto, parece que tudo dá certo para eles. É isso que o inimigo vem fazer, vem soprar no nosso ouvido. Jesus, quando estava sendo provado lá no deserto, a sua confiança em Deus estava lá em jogo, e o inimigo viu no momento que ele estava passando por uma necessidade, ele estava com fome e veio prová-lo. Falou: você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Você está aqui nesse deserto, mas se você me adorar, está vendo tudo isso aqui? Eu vou te dar. Me adora. Então todos nós iremos passar por momentos na nossa vida onde a nossa confiança ela vai ser testada, ela vai ser provada. É muito interessante, eu estava pensando esses dias, sabe? Deus falou um negócio no meu coração que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. O Senhor falou assim, eu anotei a seguinte pensamento que vem no meu coração: se o Senhor está na direção da nossa vida, nos defende e nos sustenta, então toda murmuração, ou seja, reclamação, é somente contra Deus. Olha que palavra forte, eu fiquei pensando sobre isso, e eu comecei a prestar atenção no meu dia, para ver se eu reclamava, se eu murmurava. Gente, e eu fiquei de queixo caído comigo mesmo, o tanto que eu reclamo, o tanto que eu murmuro. E ao contrário da confiança, aquele que não tem confiança em Deus, ele começa a reclamar. Se você diz que Deus é o seu escudo, que o Senhor está no controle da sua vida, toda reclamação que você faz é somente contra Deus. É interessante. Mas antes, eu gostaria de ler alguns trechos da Bíblia, irmãos? Lá em Isaías 40, versículo 31, diz assim, deixa eu pegar aqui, vamos lá, Isaías 40, 28, diz assim, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, ou seja, os que estão confiando no Senhor, os que não são movidos dessa situação de confiança no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É promessas de Deus para os que confiam nele. Gente, e confiança, ela vem através de conhecimento.
Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então eu preciso de encher o meu coração da palavra de Deus, para que no momento de tribulação eu não caia no erro da murmuração. Porque toda murmuração, para nós que somos contra Deus. E nós temos vários exemplos na Bíblia sobre povo que reclamou, que murmurou, e o maior exemplo desse é o pessoal que está lá no Egito, Israel, sendo afligido por Faraó, passando por problemas. Clamaram ao Senhor, fizeram o correto, clamaram ao Senhor, e a Bíblia diz assim: clame a mim e responder-te-ei. Deus enviou Moisés para libertar o Israel lá do Egito, só que depois eles foram provados, passaram por uma prova no deserto, e eles viram o mar se abrir, viram as 10 maravilhas do Senhor, lá operadas no Egito, viram um mar sendo aberto, né? Eu não lembro a última vez que alguém viu algum mar aberto pelo Senhor. Água brotou da rocha, pão caía do céu, existia uma coluna de nuvem durante o dia para que o sol não queimasse eles, porque o ambiente do deserto é hostil. Uma coluna de fogo à noite para ninguém morrer de frio, as roupas nunca envelheciam. E esse povo passou por tudo isso, mas se você for lá em Números, capítulo 13, vamos lá em Números. Em Números capítulo 13, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou correr, porque a gente não tem muito tempo, senão vai ficar muito extenso, né? Números capítulo 13, diz assim, gente, no versículo 27, o que acontece nessa passagem aqui? O Senhor disse para Moisés levantar um homem de cada tribo para que fosse espiar a terra prometida, para ver se realmente era uma terra que emanava leite e mel. E Moisés fez o que o Senhor disse. Olha que interessante, espiar a terra. Aí, no versículo 27, aqui tem um relato do capítulo 13 de Números. E encontraram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Até aí tudo bem. Eles foram lá na terra, eles se certificaram que a promessa de Deus era verdadeira, tanto que eles chegaram lá numa época onde havia produção de uva. Eles tiveram que 2 homens carregar um cacho de uva de tão grande que era, e eles trouxeram outras frutas para comprovar que era uma terra que manava leite e mel, e eles viram que havia cidades fortificadas. Os homens que habitavam lá, principalmente aqui os filhos de Anak, os amalequitas, né, eram homens gigantes. Tudo bem, até aí normal. Por quê, gente? Muitas das vezes a gente não pode, né, ignorar a presença do problema, a presença de uma situação de risco, a presença do inimigo. Não devemos fazer isso, ignorar, mas nós devemos, diante dessa circunstância, dessa situação aqui que o povo está passando, se lembrar que o Deus vivo é por nós. Esse povo aqui estava ali, prestes a entrar na terra prometida, porque a mão de Deus estava conduzindo eles. Eles não podiam estar lá sem a vontade de Deus. Como Jesus diz lá em João: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E a Bíblia fala que Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que nos defende. Ele que vence as batalhas por nós. Então não devemos, ignorar a existência do mal, a existência do perigo de vida, do risco de vida. Só que nós temos que se lembrar, diante de todo esse problema, que nós temos um Deus que nos defende. Então, continuando, diz assim, 29, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse:
Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Esse povo que viu a operação de Deus, a mão de Deus agir, eles se esqueceram. Diante da situação, eles estavam mais com medo daquilo que os olhos deles estavam vendo do que a fé no Senhor. Eu quero falar sobre fé. A fé, ela não sente, a fé sabe. Muitas das vezes a gente vai sentir medo, mas sabemos que Deus está no controle da nossa vida, que Deus é quem nos defende. Amém? O inimigo, ele é mestre da ilusão, vai fazer de tudo para tirar o seu foco de Deus e para te confundir, te colocar medo. Aí você vai começar a murmurar, porque você tirou o seu foco do Senhor. E é aquela mesma passagem que Pedro, quando se levantou do barco, ele estava andando por cima das águas, indo até Jesus. Enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava andando por cima das águas. A partir do momento que ele começou a prestar atenção nas coisas, na circunstância, no tempo, ele começou a afundar. E toda pessoa, durante a caminhada e no meio da tempestade, no meio da provação, quando perde o foco, começa a afundar. É isso que o inimigo quer fazer. Então nós estamos vendo aqui que de um camarada, do meio dos outros que foram observar a terra, somente um que estava empolgado, falando: nossa, que terra maravilhosa que o nosso Deus vai entregar para nós. E sabe o que me faz pensar nessa passagem aqui, irmãos? Sabe o que faz pensar aqui? Que a notícia ruim, ela vem por boca de 11 pessoas. Como prolifera a notícia ruim, enquanto na contrapartida a boa notícia. De novo, tá saindo? Tá. Bom, nós temos um pequeno probleminha aqui. Quem ao vivo acontece isso mesmo, né? O meu fio. E agora? Tá normal? Então tá bom. Qualquer coisa você me avisa aí, tá? Então a gente vê que notícias ruins vai vir por várias bocas, enquanto uma notícia boa vai vir por uma boca só. Então a notícia ruim ela se prolifera muito mais do que a notícia boa, para tentar nos assustar, para tentar colocar a nossa confiança em Deus em descrédito. As palavras do Senhor em descrédito. E a partir do momento que a gente perde o foco, que nem o povo aqui, esse povo perdeu o foco, dos que saíram, gente, do Egito, apenas 2 camaradas entraram na terra prometida. E a única diferença que a palavra que estava em questão de fazer as pessoas entrar nas promessas do Senhor ou não, foi o quê? Confiar. O X da questão aqui, a palavra-chave para daquilo que é nosso é confiar. O que foi? Tá ok? É confiar. Nós devemos confiar no Senhor. Confiar. Continuando, diz assim, ó. Tá? Tá normal? Tá. Ô irmãos, desculpa, né? O negócio aqui não tá com mau contato, sei lá, mas se não tiver saindo som, a Fernanda vai me falar e eu vou continuar. No versículo onde eu estava mesmo? 32, diz assim, ó: infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então, no capítulo 14, versículo 1, aí que está.
Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuravam. Olha, é o contrário da confiança. Um povo que não confia em Deus, reclama, murmura. Naquele momento ali, o povo ia entrar na terra que foi prometida a eles. Mas quando esse povo, por causa da notícia ruim, perderam o foco no Deus poderoso que livrou eles da mão do inimigo, começaram a murmurar. Sabe o que aconteceu? Voltaram para o deserto e ficou rodeando aquela montanha lá do Monte Sinai por 40 anos, até que todos que saíram lá do Egito morressem e não tomaram posse da terra prometida. Quantas vezes, gente, a gente perde? Você acha que a Bíblia diz assim, que Deus escreveu sobre os seus dias e os meus dias antes dele criar os céus e a terra? Ele já pensou em você. Deus tem um plano de vida para você. Às vezes nós perdemos esse plano de vida porque não confiamos no Senhor, tentamos viver da nossa maneira, uma vida infeliz, uma vida insegura, uma vida frustrada. Foi o que aconteceu com esse povo. Eles tiveram o privilégio de chegar na beirinha, tão perto de tomar posse daquilo que Deus tinha dado para eles, Deus já tinha dado para eles. Sabe o que a Bíblia fala? Que nós já somos abençoados. A Bíblia diz assim, que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais no lugar celestial, em Cristo Jesus. Então, o que nos resta é tomar posse do que já é nosso. Amém, pessoal? Olha que interessante, a Bíblia está repleta de exemplos sobre homens que confiaram e o resultado, e homens que não confiaram. Cristão não tem sorte, cristão tem resultado. Se nós confiamos, nós somos prósperos. Se não confiamos, vamos viver uma vida frustrada e vamos morrer no deserto. Não adianta nada. Reclamar não vai fazer a gente mover do lugar. Ao contrário, vai trazer a gente lá para o lugar de sofrimento. Reclamação contra Deus nos traz destruição. Vai, pastor, então o que eu devo fazer? Você deve clamar ao Senhor. Eu não sei que você está passando. Às vezes fala, você está falando isso, mas você não sabe o que eu passo, você não sabe o que acontece comigo. Mas é isso que eu quero falar para você. Eu realmente não posso fazer nada por você, mas você tem livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Jesus, quando veio aqui na terra, Ele nos deu o direito de entrarmos na sala do trono através da oração e clamarmos ao Pai. Clamarmos ao Pai. O véu que separava todas as barreiras que nos impedia de termos um relacionamento com Deus, Jesus tirou, conquistou o nosso direito de filhos. Temos acesso, livre acesso, através do nome de Cristo, à sala do trono. Só nos falta o conhecimento. Às vezes nós reclamamos porque não fazer, e eu estou falando para você hoje, agora, nesse momento, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem os seus olhos fitados, Ele conhece os seus problemas, Ele conhece a sua situação, sabe o que você está passando. Por que você não clama, ao invés de ficar reclamando? Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Amém? Olha que interessante. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas, eu não estou falando de partes, não estou falando de 90%, todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você acredita, eu vou perguntar para você, você acredita que Deus está no controle da sua vida? Então quero falar de novo, se você crê que Deus está no controle da sua vida, toda reclamação que você fizer é contra Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você está passando por um problema agora, talvez você está passando por um desastre agora, talvez você está passando por uma dificuldade agora. Dê graças a Deus. Não reclame, agradeça ao Senhor, porque está conspirando, essa situação que você está passando, está conspirando ao seu favor. Agora não,
porque não é a hora, mas talvez depois, talvez não, é certo que depois você vai desfrutar do melhor de Deus. Gente, eu estou falando não é por mim mesmo, não, estou baseado, estribado na palavra de Deus, e Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com achismo, não, é com a palavra dele. Então nós temos que nos estribar na palavra do Senhor, na palavra do Senhor. E eu vou continuar aqui, senão vai ficar muito extenso. Isaías 54, versículo 17, diz assim, olha que interessante: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor, dos servos do Senhor, e a sua justiça, que vem de mim, diz o Senhor. Não é diz eu, não, é diz o Senhor. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: mas nenhuma arma poderá derrotar você. Amém? E se alguém for ao tribunal para acusá-lo, você não será condenado. O que eu faço para os meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Quem nos dá a vitória é o Senhor, o nosso Deus. O inimigo, ele vem senão a roubar, matar e destruir. Cristo morreu por nós e nos comprou com o seu sangue precioso e nos dá vida e vida com abundância. A Bíblia fala que nós temos a vida com abundância. Somos mais que vencedores no nome de Cristo Jesus. Talvez você está passando uma situação complicada? Clame a Deus, clame a Deus. Rasgue o seu coração diante de Deus. Fale com o Senhor. O que você tem a perder? Fale com o Senhor. Sabe, eu tenho aprendido, gente, que se nós não colocamos uma situação em oração ao Senhor, é porque a gente não quer mudar. Você pode reclamar. Uma vez uma senhora veio falar comigo, ela estava incomodada porque ela fumava, ela era da nossa igreja. Aí ela falou: eu fumo, eu fico triste porque eu fumo. Eu falei: mas você já falou com Deus sobre isso? Ela falou: não. Eu falei: então você não quer parar de fumar. Porque se você não clama ao Senhor, se você não ora ao Senhor, pelo menos dizendo: Senhor, eu estou fumando sim, eu não consigo sozinho, me ajude. Então você não quer. Esse é um exemplo, qualquer tipo de exemplo, qualquer tipo de situação, se a gente não leva em oração ao Senhor, porque a gente não quer mudar. Jesus disse assim: sem mim não podemos fazer, sem mim vocês não podem fazer nada. É necessário nós envolvermos ao Senhor, a cooperação do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos ter força. Gente, diante da prova, eu passei por isso, eu passo por isso. Quando eu passei por uma prova, sabe? Quando o diabo falou algo na minha cabeça e me balançou, realmente eu fiquei muito balançado, isso me trouxe uma tristeza, veio algo no meu coração que não tem explicação. O meu coração se aqueceu de uma maneira que eu não consigo explicar para vocês, e veio uma confiança no Senhor, tipo assim, eu não ouvi uma voz dizendo isso para mim, mas eu sabia que Deus estava do meu lado, que Deus está comigo. Eu não vi Ele, nem senti arrepios, mas me veio uma confiança, e isso através do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse assim: eu irei, mas eu enviarei o Consolador, eu soube naquele dia que o Consolador realmente ele vem nos dar força no momento que a gente está mais fraco. E nós temos que saber disso, nós precisamos de saber disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os que vivem reclamando não veem o agir de Deus em sua vida, realmente. Não veem, que nem o pessoal lá que saiu do Egito e passou pelo deserto. Esqueceram, não viram a grandeza e a maravilha do Senhor. Olha que interessante, eu fiz algumas anotações aqui, ó. Os que vivem murmurando, vivem de cabeça baixa, não têm boa expectativa do futuro, não confiam nos outros e nem em si mesmo, exaltam um problema e não buscam a solução, são pessimistas, não terminam o que começam, não têm afeto pelas pessoas, não têm paz, são infelizes, e muitos vários outros sintomas de pessoas que vivem reclamando. Gente, e tudo isso me fez pensar. Eu estava lendo,
Eu fiz várias anotações aqui, mas o que me levou a falar hoje um pouco sobre confiança, e casando com aquele versículo em Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o que nós estamos passando nesses últimos dias, né? Eu estava lendo o livro de Esther. É um livro assim que, né, não tem a citação de Deus, não tem Deus usando um profeta para falar para o seu povo, mas a gente consegue notar o agir de Deus, o agir invisível de Deus nos bastidores. É isso que acontece na nossa vida. Você sabe de quantas situações Deus te livrou hoje? Você acha que a gente só tem coronavírus? A gente tem coronavírus, a gente tem dengue, tem meningite, tem cachumba, tem rubéola, tem febre amarela, tem febre rosa, febre preta, febre branca, tem tanta doença, gente, tantos homens maus que têm um grande poder de destruição na sua mão e nós estamos aqui de pé em paz. Existe um reino do maligno, gente, para pensar. Existe o diabo e os seus demônios que estão doidinhos para te matar e para me matar. Como o Senhor disse, o inimigo vem senão a matar, roubar e destruir. É isso, esse é o objetivo dele. Ele não tem afeição por nós. Se ele puder, ele acabava com tudo isso. Mas nós estamos aqui de pé, porque Deus nos livrou, o Senhor nos trouxe aqui até hoje de pé. Você parou para pensar nisso? Gente, todos os dias que eu acordo todo dia, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Senhor, obrigado por mais esse dia. É tão fácil a gente cair no erro de murmurar, viver uma vida de murmuração. É tão fácil, a gente tem que tomar cuidado, se encher da palavra de Deus para confiarmos nele e viver uma vida de gratidão. As pessoas que murmuram não são gratas, as pessoas que vivem reclamando não são gratas, não tem gratidão nessas pessoas. Mas vamos lá, eu quero falar um pouquinho de Esther. É rapidinho, não vai fazer nada mesmo agora, hoje é domingo. Eu fiz um resumo aqui, tá? Vamos lá. A história de Esther aconteceu na época do reino do Império Persa, né? O rei Xerxes I, ou Assuero, que ele reinou, né? De 486 a 465 a.C. Ele fez um banquete de 6 meses, ele fez uma festa que durou 6 meses, e durante essa festa ele tinha uma rainha que se chamava Vasti, ou Vasti, e ela era muito bonita, né? E ele queria apresentar, né, exibir ela para os seus companheiros, só que ela negou, ela não quis ir, e por causa disso, o rei emitiu um decreto, né, que Vasti não poderia mais entrar na sua presença. No capítulo 2, a gente vai ver que o rei, ele busca uma nova rainha. No capítulo 2, no versículo 15 ao 20, Esther, que é uma judia e o seu nome é Hadassa, ela se torna a rainha, né? Olha Deus trabalhando, vai ver o agir invisível de Deus. No capítulo 2, continuando, né, até o capítulo 3, há uma conspiração para matar o rei. 2 camaradas de dentro do palácio do rei estão conspirando para matar o rei Xerxes. Só que Mardoqueu, que é o tio da Esther, ele ouve essa conspiração e ele vai lá e denuncia. E por causa disso, o rei não é morto. E esses 2 camaradas, eles são mortos, né? No capítulo 3, você vai ver que Amã é nomeado primeiro-ministro, ele é o primeiro-ministro do reino do rei Xerxes, e ele tem um plano para matar, exterminar todos os judeus. Olha que interessante, o que acontece? Amã, ele foi, né, eleito ministro do reino persa, e o rei disse que todos deveriam se prostrar diante de Amã. Só que, o que aconteceu? Justo Mardoqueu, ele não se prostrava, ele não reverenciava o camarada. E esse cara ficou furioso, ele fez um edito, ele foi lá, persuadiu o rei Xerxes,
e o rei Xerxes fez um edito de maldição, que no dia 13 do mês de Adar, que é o 12º mês, todos os judeus seriam exterminados. Quero falar um negócio aí, gente. Esse camarada aqui começou a errar. Sabe por quê? Porque ele começou a mexer com aquilo que era de Deus. O povo, os judeus, eram um povo de Deus. E quem mexe com aquilo que é de Deus, mexe com Deus. A Bíblia diz assim, se Deus é por nós, ele começou a errar. Ele quis destruir o povo de Deus. E a gente vai ver o que aconteceu. O capítulo 4, os judeus ficam sabendo do edito do rei. O edito do rei, o edito persa, não poderia ser revogado. Se o rei fez um edito, aquele edito não poderia ser revogado. Então o povo judeu ficou sabendo, né? Mardoqueu fala com a rainha Esther também no capítulo 4 e a Esther pede para eles fazer um jejum de 3 dias, certo? Eles ficaram sabendo, os judeus ficaram sabendo que eles tinha a data marcada da sua destruição. Olha que interessante, olha o que o inimigo faz, gente. Olha o que ele faz, ele vem para tentar, ele quer nos destruir, mas a gente tem que lembrar que você é um homem ou uma mulher de Deus. Quem mexer com você vai mexer com seu pai. Eu quero contar uma história aqui que eu falo na igreja. Quando eu era pequenininho, né, tinha um camarada que gostava de me atazanar, passar medo em mim. Eu era meio medroso e eu ficava com medo. E teve um dia que eu saí de casa, eu estava indo para a casa de um outro amigo. A hora que eu virei a esquina, quem que estava vindo, gente? Esse moleque. E ele já desceu da bicicleta assim, veio com o soco mirado bem no meio da minha cara. E eu já, né, todo corajoso, já fui virando a cara assim, tipo, bate aqui, né? A hora que ele foi chegando perto assim, eu olhei para o lado, quem virou a esquina? O meu pai. A hora que ele virou a esquina, meu pai, eu dei um berrão, pai! Meu pai falou, moleque, o que você está fazendo? Sai daqui, vagabundo! O moleque catou a bicicleta e sumiu. Gente, o meu pai apareceu na hora certa e me livrou de levar um socão do rapazinho. Eu estou contando essa história por quê? Porque nós temos um pai, e quando nós clamarmos a Ele, se o meu pai que me ama me defendeu, e eu aposto que Ele me defenderia e me defende até hoje, imagina o Pai Celeste que entregou o seu Filho amado para morrer por você e morrer por mim. Sabe quantas declarações que tem de amor de Deus referente a você, a mim, que Deus nos ama? Gente, esse amor, ele é digno de ser investido. Nós temos que investir nesse amor para ter o conhecimento da grandeza desse amor, da provisão de nós, para a gente poder confiar mais nele. E no momento de aflição, que aparecer algum sem vergonha querendo te dar um soco, você clama ao Pai que Ele vai te livrar. Amém? Então aqui, olha que interessante, o que me chama a atenção nesse momento, eles ficaram sabendo dessa desgraça, que era o edito para matar eles no dia marcado. Diante das situações, gente, sabe, medo é natural, mas o problema é quando você está com medo. Você vai reclamar ou você vai clamar? Há uma diferença muito grande. Você viu o que Esther fez? Esther disse a Mardoqueu e as pessoas judeus lá da província de Susã, vamos fazer jejum e orar a Deus. Buscaram ao Senhor. Gente, se não for Deus para nos livrar dos nossos inimigos, a gente já era. Se não fosse o Senhor para nos colocar de pé e nos sustentar, gente. Se não fosse o Senhor para se apiedar de nós e se compadecer das nossas fraquezas, quem seríamos nós? Quem seríamos nós? Nós temos que saber disso. Mas vamos lá. No capítulo 5, Amã faz uma forca para Mardoqueu. Olha que interessante. Mardoqueu não adorava esse camarada. E por causa do orgulho desse camarada, ele preparou uma forca de 20 metros para Mardoqueu. Olha o que o inimigo faz. Ele vem tentar, né? Ele vem tentar nos colocar medo através de situações, que ele vem mostrar coisas, né? Ele fabrica coisas para nos colocar medo e nos tirar a esperança. No capítulo 6,
o rei decide honrar Mardoqueu. Um dia, olha como é que Deus age. O rei não estava conseguindo dormir. Aí o rei acordou, não conseguia dormir, acordou não estava dormindo, né? Ele levantou da cama e ele foi ler os seus livros de registro. E lá ele viu que estava registrado que o judeu Mardoqueu livrou ele da morte. Ele tinha se esquecido disso. Aí o que ele fez? Ele pegou, chamou Naamã, né? Ele chamou Naamã e disse assim, eu até anotei aqui, o que será feito ao homem a quem o rei deseja honrar? E o camarada muito orgulhoso pensou, ele quer me honrar. Falou, você vai pegar as vestes reais que o rei usa, pega a coroa do rei e o cavalo do rei, coloca esse homem em cima do cavalo, pega o cara mais importante do seu reino e sai puxando, dizendo assim, eis aí o homem a quem o rei quer honrar. Aí o que o rei, olha como é que essa história é maravilhosa, gente. E o que me arrepia é que isso não é uma história fictícia, aconteceu. Imagina a situação, começa a pensar nas entrelinhas. A cidade provavelmente sabia que tinha uma forca, aquela forca era para Mardoqueu. E de repente, olha Mardoqueu em cima do cavalo do rei, com as vestes do rei, com a coroa do rei, e justamente o camarada, o inimigo dele, tinha que estar puxando e fazendo declaração sobre a honra de Mardoqueu. Como Deus age maravilhosamente e envergonha os nossos inimigos. Não é digno de confiança? A forca estava lá. Imagina como foi na cidade. A gente lê depois, você vai lá ler o livro de Esther, Mardoqueu, Naamã ficou envergonhado. Mas é claro, a Bíblia nós não lemos aqui, toda arma forjada contra nós não vai prosperar. Essa é a palavra do Senhor. Não prospera. Os que confiam no Senhor, como o salmista diz, são como árvores plantadas, né, junto a ribeiros. Na estação certa vai dar o seu fruto, as suas folhas não caem, são prósperos. Amém? É uma história maravilhosa, né? Aí o capítulo 7, Esther faz um banquete e conta ao rei os planos de Amã, né? E Amã é morto. Esther vai lá, Deus concede graça a Esther para que ela esteja na presença do rei Assuero, porque naquela época, todos que entravam na presença de Assuero, se não fossem convidados, e se o rei não estendesse o seu cetro, morria na hora. E ela entrou sem ser convidada, mas por causa que clamou ao Senhor através de jejum e oração, ela foi achado graça aos olhos do rei. E ela contou a conspiração. Amém? É maravilhoso. Capítulo 8, o rei emite um decreto para que os judeus se defendessem. Olha que interessante. Ele tinha emitido um decreto de maldição. Deus pega tudo aquilo que é declarado contra você, toda a declaração de maldição na sua vida e transforma em bênçãos. E a partir daquele momento, os judeus podiam se defender dos seus inimigos. Não é diferente do dia de hoje. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele é real e está maquinando contra nós, mas toda arma forjada contra nós não prosperará. Você tem que crer nisso, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele te defende e me defende. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. O que o Salmo 91 diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós temos o nosso descanso no Senhor e não a preocupação em saber que nós vamos ser destruídos, ou que nem os camaradas aqui no dia 13 do 12º mês, eles iam ser destruídos, eles descansaram no Senhor. Amém? Capítulo 8, capítulo 9, Mardoqueu se tornou maior e maior, e os judeus venceram os seus inimigos. Olha que interessante, Mardoqueu se tornou um grandioso homem importante, né? Importante no reino de Xerxes, o reino persa,
Enquanto que a casa de seu inimigo, Naamã, Naamã foi morto e a sua família, os seus filhos também foram todos destruídos. E tudo aquilo que era maldição, Deus tornou em bênçãos. Amém? E os judeus venceram os seus inimigos. Hoje eles celebram a festa do Purim, que é justamente no dia 14. Dia 13 era o dia da maldição dos judeus, mas eles venceram, Deus concedeu vitória para esse povo, e no dia 14 comemoraram, o dia de Purim. E Purim, vem da palavra pur, que significa sorte. Deus converte em bênção, como eu vou falar assim, a desgraça, é Ele que muda a nossa sorte. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que escreveu todos esses registros aqui da Bíblia para que possamos ter confiança nele. Esse é o segredo de uma vida vitoriosa, é confiar no Senhor. E confiança não é adquirida de uma hora para outra, não. É que nem a construção de um muro, é tijolo por tijolo. Todo dia é investimento no relacionamento com Deus, para que possamos confiar nele. Eu te garanto, se você não tem um conhecimento de Deus, você não confia em Deus. Você pode declarar que você confia nele, mas no momento de um problema ou alguma tempestade surgindo na sua vida, você vai murmurar. Então invista no relacionamento com Deus, invista nesse amor de Deus que é muito, mas muito, muito mais profundo do que a gente imagina. Estou terminando, tá? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, a maneira certa de viver. Essa palavra aqui, ela tem essa função, é inspirada por Deus, para que possamos ter um relacionamento de confiança no Senhor. Amém? Antes de eu encerrar, eu gostaria de fazer uma leitura, é rapidinho. Eu adoro essa passagem que está em Isaías. Vamos lá, Isaías. Isaías, eu esqueci, Isaías 45, desculpa, é Isaías 49, versículo 15, você vai perceber a profundeza do amor de Deus. Diz assim no versículo 15, gente: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode-se. Uma mãe pode, é fácil uma mãe esquecer do seu filho? Você que é mãe, eu que sou pai, a gente dá a vida pelo filho. Podemos esquecer do nosso filho que foi gerado? Uma mãe pode esquecer do seu filho? Aí continuando diz assim, mas, e há algumas situações que já aconteceu, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Fantástica essa passagem, maravilhosa. Essas são as declarações do Deus de amor, que te ama e me ama. Na verdade, o Senhor, a Bíblia diz que Ele já nos elegeu e predestinou para filhos amados. Talvez você tenha vivido uma vida de maneira errada até esse momento. A Bíblia diz assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero falar para você que existe um Deus, o Deus vivo, que fez os céus e a terra, e Ele reina para todo sempre, e Ele, se você clamar de todo o seu coração, Ele vai te responder. Ele pode mudar a sua situação. É igual a situação dos judeus, dessa história que nós lemos aqui do livro de Esther. O Senhor, Ele é poderoso e não há nada impossível para o nosso Deus. Ele pode pegar aquilo que é maldição e transformar em bênção na sua vida. Mas isso exige confiança, porque nós não servimos
um Deus que é que nem o gênio da lâmpada do Aladim, né? Vai lá e esfrega para fazer a nossa vontade. Não, nós servimos o Deus Todo-Poderoso, fazemos parte do reino dele e viemos para fazer a vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Deus sabe o que Ele quer para você. O Senhor diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês estão esperando. Olha que interessante, que palavra, meu Deus, que palavra. Então, gente, eu quero aproveitar, e nesses dias de calamidade, de caos, nem sei se é tudo isso que o povo está falando também, né? Eu quero falar para você, invista mais tempo com Deus, invista mais no relacionamento com Deus, leia a palavra do Senhor, medite nele, porque você acha que, se você que está vendo esse vídeo aqui acha que você veio por acaso, você não veio por acaso. Quando você nasceu não é uma surpresa para Deus, os seus defeitos não vão surpreender Deus, Deus te conhece, mas Ele quer, através do seu Espírito Santo, entrar na sua vida, entrar na sua família, entrar na sua casa e mudar você, mudar a sua situação. Entrega para o Senhor, talvez algumas coisas vão começar a mudar na sua vida e você vai achar que você está perdendo, você não vai estar perdendo, porque no final você vai colher o melhor de Deus para a sua vida. Você está entendendo disso? Eu agradeço a oportunidade, né? Os irmãos aí da nossa igreja que estão assistindo o vídeo, as pessoas aí que eu tenho contato e talvez as pessoas que eu nem conheço, mas Deus te conhece. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando, e eu gostaria de encerrar orando ao Senhor. E eu quero que você se lembre do que nós lemos aqui: toda arma forjada contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu negócio, não prosperará, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Se você tem alguma enfermidade, está passando algum problema, eu quero que você, não agora somente, mas depois em oração, que você clame ao Senhor e depois você, né, comenta, fala com a gente, que você vai ver mudança na sua vida. Se você hoje tem reclamado, mude essa situação, clame a Deus que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Amém? Então abaixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, de termos acesso à Tua Palavra e o conhecimento do Teu amor. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor, destapar os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos Te ver e Te conhecer, Pai, e nos aprofundar no Seu amor, Pai. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor e tira ela deste cativeiro, Pai, da confusão, Senhor, do desânimo, da frustração, Pai. Que o Senhor venha, Pai, tornar na vida dessa pessoa toda maldição e bênção, Pai. Livre ela do espírito mau, Senhor Deus, livre ela do inimigo, Papai. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha curá-la, Senhor, de toda enfermidade, Pai. Venha, Senhor, curá-la se tiver com coronavírus ou qualquer tipo de outra enfermidade, Pai. Porque o Senhor é Deus, Pai, e o Senhor que nos sara, Pai. Nós te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Papai amado. Amém. Bom, gente, eu agradeço a oportunidade, né? Se Deus quiser, aí, durante a semana, a gente vai fazer uma live e eu não vejo a hora de nós nos reunirmos novamente para ter aquela presença, aquele negócio mais caloroso, né? Porque ficar olhando para um negócio assim, não tem muito costume de ficar olhando para um aparelho, né? Mas tá bom, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu espero que você tenha desfrutado da palavra. Eu vou parar de falar, porque senão nós vai ficar aqui até meia-noite, tá? Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua semana e te livre de todo mal em nome do Senhor Jesus. Amém.